cachorro mais famoso da internet, para começar o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem com muitas reflexões e muitas perguntas para você. Que você pensa em algumas situações e qual a sua reação? O que fazer em algumas atitudes? O nosso Palavra de Amigo, ele é reflexivo e ele traz para você vários questionamentos. Quando a gente fala, e principalmente eu falo para vocês, algumas pessoas falam assim: mas o Palavra de Amigo é longo, às vezes tem 30 minutos, 40 minutos, tal, falando assim, é cansativo. Gente, mas às vezes é uma voz que ela sai do coração. É um momento onde a gente tem para falar e pensar e repensar as coisas que acontecem com a gente no dia a dia. É um problema que às vezes você acha que só acontece com você. Dúvidas e dilemas que acontecem com você. Quando a gente encontra um outro ser humano falando aqui abertamente de suas fragilidades, das suas dúvidas e qual a opção que seguiu e que fez e como fez, nos faz refletir e nos ajuda de alguma maneira. Eu sei porque eu assisto vários outros vídeos de também outras pessoas que expõem os seus pontos de vista aqui nas redes sociais. E eu acho que é muito louvável e muito importante que a gente coloque isso para fora e que a gente use também a rede social, deixa eu tirar um pouco os óculos, como um local também para fazer o bem, para usar. Como vocês viram no último vídeo, eu falei sobre os golpes, né? Existem golpes vindo por todo lado, brotando por milésimos de segundo, nasce um golpe novo, né? O golpe de alguém ligar para você falando que está sequestrando o seu filho e você sequer tem um cachorro. E aquelas outras coisas mais. Agora o Pix, né, que vem na sua conta, aí a pessoa tem o número da sua conta, ameaça fazer depósitos e tudo mais, e aí finge que fez um depósito, que aquele depósito é programado para não cair, e aí você pega e só vê o número vê que aconteceu o depósito e pega um dinheirinho seu e devolve para a pessoa. E por isso que eu falo, as pessoas estão criando golpes em cima de pessoas honestas. E ser honesto hoje em dia, o que é? É ser bobo, é ser palhaço, é ser único. É só você que está pagando o seu imposto certo, é só você que está acertando, é só você que espera o seu lugar na fila sem passar na frente de ninguém, é só você que não guarda o lugar para outro que vai chegar depois, lesando as outras pessoas que passaram o dia inteiro numa fila, numa história. É só você que não tem a lei de levar vantagem sobre tudo, que nós brasileiros ganhamos a fama, né, do jeitinho brasileiro, essa coisa pejorativa, mas que infelizmente é desta forma que acontece, o jeitinho brasileiro. Na verdade, o jeitinho safado, picareta de ser. Isso atinge uma população que não é pequena. Eu acredito que 80% do nosso país seja do jeitinho, ou mais, hein, gente? E isso parece que não lesa ninguém, mas lesa sim. Lesa as leis do eu posso, mas porque eu tenho um amigo que outro não pode porque ele está tentando seguir a lei. Isso acontece nas cidades pequenas, nos lugares, tudo. A gente vê aqui, né, essa beleza toda, rica, linda, maravilhosa. Poxa, Deus deu uma perfeição para que nós contemplemos, usemos isso aqui de uma forma maravilhosa, gostosa. Mar, terra, água, plantas, tudo numa perfeição. Mas o homem vem e terceiriza o poder de Deus. E pior, utiliza-se o nome dele como referência, como abono e para fazer as suas falcatruas em nome de Deus. Sempre quando alguém está cometendo algum delito grande, algum cinismo, ele vem agora com o nome de Deus, o nome de uma divindade, uma história, alguma coisa que leve você a falar sobre, né? Então é muito importante que a gente fique atento em quem se coloca
como corretíssimo, como acima de qualquer suspeita. Ah, eu sou de tal religião, ou então eu sou disso, ou eu sou advogado, ou eu sou juiz, ou eu sou policial, eu uso o seu cargo como avalista de alguma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, no que vai acontecer e não. Então, às vezes, ser alguém sob qualquer suspeita são os piores. Já viu que as pessoas, abusadores, a questão infantil, toda essa questão, as pessoas miram num arquétipo de pessoas e o maior perigo às vezes está dentro de casa, às vezes está numa escolinha infantil, onde tudo mais, onde estão as pessoas abusadores, as pessoas perigosas, estão ali. Por quê? Porque as vítimas estão ali. A gente tem que tomar muito cuidado. Onde existe o excesso de ingenuidade, o excesso de honestidade, pessoas que não acreditam que haja outras pessoas capazes de lesá-las ou de fazer alguma coisa muito difícil ou muito suja, muito impossível. É dessa forma que ele nos ganha, sabe? Os golpes são armados nisso. Por quê? Porque tem toda uma linha de apoio. E o mais engraçado, o que você imagina, né, gente? Você vê, as pessoas, elas atingem patamares na vida, elas estudam para isso. Fazer uma faculdade não é fácil, fazer um mestrado não é fácil, fazer um doutorado não é fácil, estudar já o primário não é fácil, já é difícil, né? Já se formar em alguma coisa no nosso país é uma grande vitória para todos, mas o mais indigno de tudo isso é depois que a pessoa atinge todos esses patamares de coisa, elas se vendem, elas se dobram, elas usam o seu cargo como benefício e escada. O problema é você não valorizar quem você é, não valorizar o que você é e principalmente a tua trajetória, o quão difícil foi chegar aonde você chegou e se corromper. Isso é tão triste de ver no nosso país, pessoas que chegaram lá, que chegaram numa posição social ou numa posição intelectual e usam-se do seu cargo de juiz, do seu cargo de advogado, de delegado, no poder público, em várias áreas, até numa firma, numa empresa, e chega lá, se corrompe, chega lá, vende os favores, chega lá, lesa quem está certo e beneficia o errado. Então cai por terra um esforço de vida. Você ganha dinheiro, você ganha favores, você faz parte da turma, faz parte do esquema, do conchavo daquilo. E energeticamente e espiritualmente, quem será você? Quem será você na fila do pão espiritual? O que será você para frente? O que você realmente vai estar ganhando com isso? Tantos anos de estudo, tantos anos de esforço para você jogar na lamba. Tem uma música antiga da Clara Nunes, que é bem assim, ó. Pelo curto tempo em que você sumiu, nota-se aparentemente que você subiu, mas o que eu soube a seu respeito me entristeceu. Ouvi dizer que para subir você desceu, você desceu. Todo mundo quer subir, lá, 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 lá. Na concepção da vida há um limite, lá, 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 lá. Ainda mais quando a subida, lá, 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 tem o céu como limite. Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama, com a moral toda enterrada na lama. Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama, com a moral toda enterrada na lama. Você vê, uma música antiquíssima, mas com palavras tão atuais. As pessoas, por um curto tempo, elas sobem, mas para subir elas descem. E descem muito mais do que a altura que elas subiram. E por pouco. E o ser humano se vende por pouco. E aí, você que não está ali, vivendo a sua vida, lutando o seu pão de cada dia, pagando o seu imposto, cuidando das suas coisas, quando você precisa de o auxílio realmente, de quem deveria te proteger, esse sistema está corrompido, está vendido, e ele está ali
E aí você se sente completamente indefeso. Você vê as fraudes que nós tivemos aí, de lesar todos, né, a questão do INSS dos aposentados e tudo mais, dos pensionistas, das pessoas. Tirou de quem mais precisa, gente. Ah, pouquinho, ninguém vai perceber, ninguém vai... Só. Mas são pessoas inteligentíssimas que mexeram, que fizeram carreira. Não foram o mané da esquina, o menino que não tem opção, por isso ele rouba, a pessoa, o favelado, a pessoa da comunidade que não teve opção, não teve pai, não teve mãe, não teve ajuda, por isso ele rouba, por isso ele faz o que faz. Essas pessoas que lesam em grande escala, usando-se da sua preparação intelectual para isso fazer, o crime deveria ser de morte, porque você não lesa apenas um único ser, você lesa todo um sistema, você lesa pessoas, você leva pessoas a perderem tudo e a morte. Tá muito engraçado a CPI aí das bets e tudo mais, entrevistando, né, os influenciadores, que esses influenciadores para subir desceram e descem muito. Não todos, mas a maioria que se curva a isso, é nítido o que a música diz. Mas a CPI é cômica, porque pergunta coisas para o divulgador, mas não o criador de. Os donos não estão lá nessa CPI. E os próprios políticos que aprovaram a lei estão lá fazendo perguntas para pontinha. O mau caratismo de quem divulga através da sua influência digital é o menor, porque não foram o que criaram. Então a resposta é óbvia. Você só comete um crime perante a lei se isto pela lei for crime, né? E o juiz entender que foi. Esse é que é o grande pior da situação. Que além de nós termos leis no país, elas não são executadas, e quando chega na mão de quem deve julgar, ele julga às vezes indeferido, algo que é altamente criminoso. Por quê? Pelo conchavo, pelo favor, pelo favorecimento, pelo dinheiro, pelo faz-me rir, pelo aqué e por prevaricação. E isso acontece desde o pequeno cargo ao grande escalão, porque é um castelo de cartas. O grandão precisa do pequenininho, protege às vezes o que rouba pequeno. Por quê? Porque senão desmorona todo um sistema. Então é complicado viver em locais altamente perigosos, porque a lei é zero. Pessoas morrem por infrações que estão na lei e que são passado pano, né? Como o acidente que houve aqui na praia, da carroça que não deveria estar, da corrida de carroça que acontecia há mais de 15 anos e que ninguém nunca viu. Olha que coisa louca. Trazer um cavalo até a praia com tantas câmeras de segurança, ninguém nunca viu. Trazer uma carroça, ninguém nunca viu. E o que aconteceu com isso? Nada. Só a morte e o sofrimento de uma família. E por enquanto abafado, mas logo logo tá todo mundo de volta aí. Por quê? Cadê quem julga? Vamos aí abrir uma sindicância. Vamos abrir uma investigação. O quê? Investigar o quê? O fato existente, filmado, fotografado, marcado, registrado. O que mais vai se procurar? Ah, mas tem que se apurar. É a mesma coisa. CPI das bets vai apurar o quê? Se quem está da CPI votou a favor da existência desse tipo de coisa. Ah, tá todo mundo endividado, isso, assim, o outro. Vício? Mas aí que tá, tem que ter a CPI da cachaça, de tudo isso, porque todos esses vícios detonam as pessoas. Entendeu? Alguns em grande escala, outros em menor escala, mas todos são perigosos. E o vício pior, que é do jeitinho, passar na frente. Bom, por exemplo, aqui no litoral, meu pai, a gente tentou marcar para ele um neuro. 3 anos. 3 anos para você marcar uma consulta com um neurologista. Uma pessoa de quase 90 anos. É admissível isso no país? Não pode, gente. Para uma consulta médica simples, é assim.
e outras coisas acontecendo, festivais, histórias, carnavais, tudo, verba para trazer um artista por milhões, tem, porque todo mundo mama nisso, mas uma consulta médica vai favorecer uma pessoa que está doente, e isso não está na conta. Mas essa pessoa é que cria fomento para as cidades, para tudo, porque ela que paga os impostos, ela que compra, ela que consome, a água, a luz, o IPTU, a casa, tudo sai do dinheirinho daquele aposentado, daquela pessoa. Mas não reverte para ele, reverte para todo, menos para ele. E aí é tudo muito fictício, a saúde sucateada, a segurança péssima, não porque não tem pessoas, porque não tem leis a ser cumprida, e se você chama o amigo do amigo pode, você não pode. E se você vai contra, você é ameaçado. E aí é você que tem que se retirar do local para ir para outras coisas. Você já se teve, você que me assiste, já se passou por essa situação de impunidade, de alguma forma? Comprando uma mercadoria abusiva, sendo enganado na hora de um troco, sendo lesado por um golpe telefônico, um golpe bancário, alguém que bate no seu portão, ou pela própria prefeitura da sua cidade, ou pelo servidor público que está ali, ou pela pessoa que te incomoda ali do lado, ou pela vizinhança folgada que acha que pode tudo, inclusive acabar com a sua paz, ou pelo falta do sossego, ou por ter medo de andar na rua e ser roubado, ou por ter medo de adoecer e não ter cuidado, ou passou mal e precisou de um pronto atendimento e piorou com o descaso. Então tudo isso é o jeitinho. Mas o que acontece? Por que as mesmas pessoas estão novamente ali no poder? Os mesmos e os mesmos. Por quê? Porque os mesmos votam nisso, as pessoas escolhem aquela. Por quê? Porque fizeram algum favorzinho, teve. Na hora de uma fila de 3 anos de um neurologista, o amigo do amigo consegue para você. E aí quem está lá na fila, esperando para 3 anos, alguém rouba a vaga dele quando chega os 3 anos, porque o amigo do amigo passou a pessoa na frente da sua consulta. E aí você espera talvez mais 3 anos. Porque tanto faz, deu só um jeitinho, é só uma pessoa. Mas você tira a vez de quem estava esperando, sempre. E a resposta sempre é tendenciosa. O que no nosso país hoje em dia não é tendencioso e só funciona se você tiver um pistolão, um favor? Essas coisas não são favores, elas têm que funcionar. Nós precisamos disso. As coisas têm que acontecer porque no seu curso natural. Eu não preciso de favor. E quem me fez um favorzinho, eu vou votar. Mas se ele consegue para uma pessoa uma vantagem, por que ele não consegue para todas? Que é o salário dele, é para isso. Por que ele não consegue aprovar um projeto que seja incomum? Mas ele fez um favor para mim, então ele merece meu voto. Não. Ele é sujo e o seu voto é sujo, e você é sujo. Porque você fez conchavo começa daí. Eu falo, gente, você tem filho, você vai educar seu filho? Não compre seu filho, eduque seu filho. Ai, mas eu tenho medo de meu filho não me amar, eu tenho que fazer todos os favores que ele quer, porque senão meu filho vai chorar, vai ficar triste comigo. Você não tem que ser amigo do seu filho. A vida vai dar vários amigos para o seu filho, mas limites só o pai e a mãe pode dar. Conhecimento, valores, só o pai e a mãe pode dar. Então não tente ser amigo do seu filho, tente ser pai e mãe do seu filho. Isso que ele precisa para ser alguém na vida. Amiguinho vai ter um monte para passar a mão na cabeça dele, inclusive para levar para o caminho errado. Mas pai e mãe, ele só vai ter um. Então faça o seu papel de pai e mãe, que às vezes não é ser amado pelo filho, e sim ser respeitado e receber os valores que ele necessita. É a partir daí. Ah, a mamãe vai sair, se você ficar quietinho, a mamãe te traz um presentinho na volta. Oi, corrupção. Por que ele tem que ficar quietinho para receber presente? Ele tem que ficar bem quietinho, ele tem que se comportar, porque é o certo se comportar. E não pode ser presenteado por isso. A pessoa não pode ser presenteada para ter bom comportamento.
ela tem que ter um bom comportamento. A mamãe está saindo e dá escândalo na rua, quer que você compre uma coisa. Na volta a gente compra. Não, na volta a gente não compra. A gente não vai comprar, nem na volta, nem na ida, e você não vai mais chorar e nem espernear, porque não podemos e você não precisa disso. É simples assim. É duro, mas é duro não. Porque depois vai ser duro você dizer não para alguém que você disse sim a vida inteira. Quando ele crescer, quando você disser não, ele vai dar na sua cara. Quando ele crescer, quando você disser não, ele mata você para ficar com a sua herança ou com o seu seguro de vida. Então você tem que tomar muito cuidado com o monstro que você vai colocar no mundo. Então, educar não é meu, é seu. Não pego o que não é meu. Não corto fila, não pulo. Educação, peço por favor, não extremo. Eu vou até aqui, dali incomoda, sem gritaria, sem gritar no chão, sem esmurrar, sem fazer escândalo. Se você der alguma coisa para sua criança depois de um escândalo que ela faça, ele vai ganhar no grito sempre de você. Ele vai pegar o seu fraco e ele vai, entendeu? Ele vai usar sua cabeça de pinico, porque é assim que vai. E o pai de hoje em dia tá cheio de dedos, porque tudo não pode. Advertir não pode, falar não pode, se você gritar mais alto não pode, tudo assim. Claro que violência, espancamentos, essas coisas, e tortura. Gente, ninguém apologia nada disso. Educação é uma coisa e limites. Limites dos pais e limites dos filhos, mas é limite. Uma palavra bem empregada evita uma palmada, evita qualquer tipo de violência. Você colocar ali uma atitude de respeito, demonstrar o certo. E primeiramente ser o exemplo para o teu filho. Porque não adianta nada você advertir ele várias vezes e cometer coisas ilícitas na frente dele. Ficar com o que não é seu, pegar um troco errado, entendeu? Pegar alguma coisa no seu serviço. Eu trabalho com um monte de coisa lá. Tinha lá sobrando, eu trouxe esse, porque tinha lá. Você trouxe, você roubou. Não é seu, não é seu. A partir do momento que alguém, o dono da história, pega, sobrou isso você pode levar aqui, é seu. Aí você ganhou. Agora, porque tem muito, ninguém vai dar falta, você leva, não é brinquedo, é roubo, é desonestidade. Por isso que nós, às vezes, temos aquilo que plantamos. Isso que é muito triste. Então, gente, você já se viu nessas situações? Você já passou por isso? Você já se sentiu lesado e principalmente desprotegido por quem devia te proteger? Porque na hora H, esse povo some de perto de você. Na hora que você está realmente precisando, principalmente de algo que tenha relação à saúde, eles correm tudo. Se não está na época de campanha ou de nada, eles vazam de perto de você. Então, é só Deus na causa. Então a gente tem que pensar muito e repensar. E outra coisa, nós temos que colocar e nos impor. Porque uma coisa você tem que pôr na sua cabeça. Por mais que todo mundo faça isso, você não é todo mundo. Você é você. Somos, já disse, diferentes, não somos feitos em série, somos peça única. E como peça única não podemos nos corromper. Porque se a gente começar a se corromper e achasse o errado de tudo isso, e para se dar bem a gente vai sempre dando o jeitinho, nunca a gente vai matar isso. Nós somos o exemplo para dar ao planeta. Você não pode mudar o mundo, talvez não consiga mudar as pessoas, mas você fazendo o perfil correto e não se corrompendo. Temos que colocar uma coisa na cabeça. É a mesma coisa que eu falo para todo mundo. Muita gente vem e fala, você precisa disso, precisa fazer aquilo, para melhorar a sua vida você precisa fazer assim, 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 assado. Primeiro, para melhorar a minha vida eu tenho que autoanalisar o que eu estou fazendo. Quem sou eu? O que sou eu? Fria e cruamente ali, quem é você? Para saber o porquê das coisas. O mundo é cruel, as pessoas são cruéis, as coisas são cruéis em volta. Mas quem é você? Você tem que se conhecer. Eu estava me pensando que tem muitas coisas ruins acontecendo à minha volta, muitas injustiças, mas eu pensei, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que trabalhou a vida inteira, eu não tenho nome sujo, eu não tenho dívidas com ninguém, eu nunca lesei ninguém, eu nunca invadi o espaço que não é meu. A casa aonde eu moro, as propriedades foram compradas com o meu dinheiro, com o meu suor, eu pago todos os impostos, eu não devo nada à prefeitura, eu não devo nada ao Ministério Público, eu não devo nada à Justiça, eu não devo nada ao meu município, ao meu estado, ao meu país, eu não devo nada a nada.
ficha limpa total. Com a minha espiritualidade eu não devo nada a ninguém, nem no espiritual. Por quê? Porque nunca cometi nenhum tipo de atrocidade com a espiritualidade, nunca mexi com nada, nunca fiz maldade com ninguém, sendo eu macumbeiro, espírita, umbandista, né? Tenho um santuário, mexo com isso, sendo cigano, isso, aquilo, nunca cometi nenhuma infração e nem corrompi a minha espiritualidade, fazendo nenhum tipo de mandinga que fosse prejudicar alguém, e nem permito que isso seja feito à minha volta. Então este sou eu. Então se eu não devo nada a ninguém, nem na terra, nem no espiritual, o porquê temer? Nunca temer. Por que abaixar a minha cabeça? Nunca abaixar a minha cabeça. Por quê? Porque eu tenho um exemplo bom para me dar. Eu tenho responsabilidade de quem eu sou. E eu não vou permitir, não vou abaixar a cabeça nunca. E sempre vou estar do lado certo. Mesmo que seja o mais difícil, às vezes impossível, mesmo que eu não consiga conquistar as coisas que eu queira, porque o mundo é corrupto, eu não vou me corromper, nem me virar isso a ele. Sabe por quê? Porque quando eu deito, eu durmo. Quando eu fecho os meus olhos, eu vejo o melhor de mim. Eu tenho orgulho de quem eu sou, do que eu fiz e da minha estada na Terra. E tenho certeza que quando eu não pertencer mais a esse plano físico, para onde quer que eu vá, eu vou levar, entendeu? O melhor de mim, não o pior que eu fui nessa vida. Eu jamais tenho informações ou lembranças de corrupções que eu tenha cometido. Então eu nunca vou precisar lembrar disso. Eu nunca vou lembrar que se eu não pude ajudar alguém, eu também não fiz para atrapalhar. Nunca puxei o tapete de ninguém. Eu já me defendi muito e vou continuar me defendendo. Enquanto a lei e a justiça estiver e existir, eu vou clamar por ela. Ela ajudando ou não. Porque se não funciona a justiça dos homens, a divina pode tardar, mas ela não falha. Sabe por quê? Porque eu sou assim com a justiça, assim com o divino, com o espiritual. A gente pode até vergar, mas nós não quebra, nós é igual bambu, entendeu? Então a espiritualidade já está agindo. A espiritualidade sempre exterminou isso. A resposta que os seres encarnados nunca me deram, a espiritualidade nunca me deixou na mão. E ela não vai deixar. Ela já está eliminando várias coisas do meu caminho. Várias pessoas. E você que ainda pensa e ousa ainda a tentar alguma coisa para mim, saiba que a batalha só começou. E que a nossa briga não é na banda de terra, é na minha banda, na banda espiritual, na minha banda. E a minha banda, ela não faz mal, ela me defende, ela não dorme, ela não deixa passar. A justiça de lá não se parece nem um pouquinho com a de cá, não se corrompe. Ela é certeira, ela chega na hora certa e para quem merece. Quem deve paga, quem merece recebe. Bom, eu e o Taquito, o cachorro mais famoso da internet, hoje agora nesse sol aqui, viemos pela manhã aqui e agora começa a encher a praia, começa a ter mais barulho, então não dá pra gente continuar gravando para não ter aquelas interrupções chatas aqui. Bom, eu deixo vocês com esse visual lindíssimo aqui, gostoso, né, de mar, de natureza, feita por Deus. Graças a Deus a natureza foi feita por Deus, não pelo homem, nem por, muito menos pela prefeitura, e sim feita por Deus, né, por isso que ela é perfeita. Bom, nós ficamos por aqui, né, Taquito? Lembrando, eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!